Aula de ciências começando e hoje eu quero revisar tabela periódica através desse questionário, através desse exercício. Então vamos lá. Nessa questão aqui, que eu nomeei de número 7, porque é de um livro didático aqui que eu utilizo. Então vamos lá. O rubídio é um metal alcalino que se encontra no quinto período da tabela periódica. Sem consultar a tabela, é possível dizer quantas camadas eletrônicas apresenta um átomo desse elemento? E quantos elétrons em sua camada de valência A? Justifique sua resposta. Gente, você vai ter que aqui responder com sim ou não, mas também justificar, tá certo? Olha só, analisando aqui as informações da questão. Diz que o rubídio é um metal alcalino. Quem for o elemento químico que for um metal alcalino, ele vai estar no grupo 1. Quem for metal alcalino vai estar no grupo 1. Então, o rubídio está no grupo 1. E diz também que ele é do quinto período da tabela periódica. Ok? Quem está no quinto período, já vou adiantar, é porque tem 5 camadas eletrônicas. Aí vem aqui as perguntas aqui, ó. Sem consultar a tabela, é possível dizer quantas camadas eletrônicas apresenta um átomo desse elemento? Sim. Se diz aqui que ele é do quinto período, é porque ele tem 5 camadas eletrônicas. Quando a gente sabe em que período o átomo se encontra, a gente vai saber quantas camadas eletrônicas ele possui, tá certo? Então, se ele é do quinto período, então ele tem 5 camadas eletrônicas. Quantos elétrons há em sua camada de valência? Camada de valência é a última camada eletrônica do átomo. É a camada mais afastada do átomo. Tá certo? Então, se ele é um metal alcalino, é porque ele é do grupo 1. Então, quem for do grupo 1 vai apresentar apenas um elétron na camada de valência, na última camada. Confere aqui comigo. Olha aqui, ó. Quem for do grupo 1 vai apresentar apenas um elétron na última camada. Todos os elementos aqui, ó, que estão nessa coluna, a coluna do grupo 1 ou 1A, apresentam apenas um elétron na última camada. Então, é possível dizer quantos elétrons há na camada de valência, que é a última camada. Ok? E na outra pergunta, né, diz que ele é do quinto período. Então, se ele é do quinto período, tá certo? É porque ele tem 5 camadas. E a pergunta aqui é essa: é possível dizer quantas camadas eletrônicas apresenta um átomo desse elemento? Sim. Se ele é do quinto período, é porque ele tem 5 camadas eletrônicas. Olha aqui, ó. Todos que ficam no quinto período, que é nessa linha aqui, apresentam 5 camadas eletrônicas. Olha aqui, ó. O número 37, né, que é o rubídio, o 38, aí do 49 até o 54, todos estão no quinto período e todos apresentam 5 camadas. Então, respondendo aqui a nossa pergunta, né, justificando, é possível sim, tá certo? Porque a gente sabe qual é a família e qual é o período. Então, a gente vai saber qual é a quantidade de elétrons na última camada e qual é a quantidade de camadas eletrônicas que ele tem, como é o caso aqui do rubídio. O rubídio, ó, quinto período, apenas um elétron na última camada, por isso que ele está no grupo 1, e 5 camadas eletrônicas, por isso que ele é do quinto período. Então, sabendo o período, sabemos quantas camadas tem. Sabendo o grupo, sabemos quantos elétrons tem na última camada. Sabendo quantos elétrons tem na última camada, a gente sabe em que grupo, a qual grupo o átomo pertence. Sabendo quantas camadas eletrônicas ele tem, sabemos também a que período ele pertence, ok? O chumbo é o elemento do sexto período, grupo 14 ou 4A. Sem consultar a tabela, é possível prever quantos elétrons há na camada de valência de um átomo de chumbo? Explique. Olha só. Diz aqui que o chumbo é do sexto período. Se ele é do sexto período, é porque ele possui
6 camadas eletrônicas, ok? E diz também que ele é do grupo 14, ou família 4A. A gente pode chamar de grupo 14 ou grupo 4A, ou família 14 ou família 4A, tá certo? É opcional. Aí vem a pergunta aqui, ó. Sem consultar a tabela, é possível prever quantos elétrons há na camada de valência? Nessa questão aqui está fazendo apenas uma pergunta, então teremos apenas uma resposta, ok? Além da justificativa, ó. É possível prever quantos elétrons há na camada de valência de um átomo de chumbo? Aí começa aqui, ó. Sim, é possível. A justificativa, a explicação. Os elementos da família 14 têm 4 elétrons na última camada. Os elementos da família 4A têm 4 elétrons na última camada. Tá certo? Por quê? Porque a família que o átomo pertence indica quantos elétrons ele vai ter na camada de valência, ou a última camada. Tá certo? Então vamos lá. Diz aqui que ele é do sexto período, então a gente vai para aqui, para o sexto período, e diz que é da família 14. Então, sexto período, família 14. Olha o chumbo aqui, um elemento químico aqui, com 4 elétrons na última camada, por isso que ele é da família 14, ou 4A, e também no sexto período, porque possui 6 camadas, a camada K, L, M, N, O e P, tá certo? Dois elementos químicos representativos, muito importantes para a saúde óssea, têm as seguintes características. Um deles apresenta átomos com 4 camadas eletrônicas e 2 elétrons na última camada, na última delas, na última camada. Os átomos do outro têm 3 camadas eletrônicas e 5 elétrons na última camada. Focar aí na informação, são 2 átomos. Um deles apresenta 4 camadas eletrônicas e 2 elétrons na última camada. O outro átomo tem 3 camadas eletrônicas e 5 elétrons na última camada. Até aqui nenhuma pergunta, apenas informações. Letra A. Você consegue prever o período e o grupo desses elementos na tabela periódica, sem consultar o esquema de distribuições eletrônicas? Justifique. Primeiro aqui, a resposta, O primeiro átomo diz que ele é do quarto período, Aliás, diz que ele tem 4 camadas eletrônicas. Então, se ele tem 4 camadas eletrônicas, então ele é do quarto período. E diz também que ele tem 2 elétrons na última camada. Então, se ele tem 2 elétrons na última camada, então ele é do grupo 2, ou 2A. Tá certo? Então, para o primeiro átomo, a resposta é essa aqui, quarto período, grupo 2 ou 2A. O segundo átomo diz que é o seguinte. O outro, que é o segundo átomo, diz o seguinte, que ele tem 3 camadas. Então, se ele tem 3 camadas, é porque ele é do terceiro período. E 5 elétrons na última camada. Então, se ele tem 5 elétrons na última camada, ele é da família 15 ou 5A. Ok? Para a letra B, temos o seguinte. Agora consulte a tabela periódica e diga que elementos são esses. Então, o primeiro é o cálcio, porque se você for localizar quarto período, família 2A, você vai encontrar o cálcio, que é o símbolo dele, Ca. E o segundo elemento aqui, que está no terceiro período, no grupo 5A, é o fósforo. Ok? Os átomos de um elemento químico, presente em quantidade apreciável no corpo humano, apresenta 8 prótons e 8 elétrons, além de nêutrons, é claro. Letra A. Qual é a distribuição eletrônica nas camadas desse átomo? A gente viu em aulas passadas que os elétrons de um átomo estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. A camada mais próxima do núcleo é a camada K, que suporta no máximo 2 elétrons. Em seguida vem a camada L, que apresenta
no máximo 8 elétrons, e assim por diante. A M com 18, a N com 32, a O com 32, a P com 18 e a Q com 8, tá certo? Então, olha aqui, ó. A distribuição de 8 elétrons desse elemento químico fica da seguinte forma. A camada K no máximo 2, suporta no máximo 2. Então, a camada K no máximo 2. Então, K fica com 2. E em seguida vem a camada L. A camada L suporta até 8. Mas como são 8 elétrons e já foram colocados 2 elétrons na camada K, então restam 6. Então, esses 6 elétrons é colocado ali na camada K. Então, 2 mais 6, 8 elétrons. Na letra B, vem o seguinte: a que grupo da tabela periódica ele deve pertencer? Grupo é o mesmo que família. Como é que eu descubro a família ou o grupo de um átomo? Observando quantos elétrons ele tem na última camada. Então, se a última camada é L e ele tem 6 elétrons, é porque ele é do grupo 16 ou 6A, certo? Olha aqui, ó. O elemento é o oxigênio. Olha aqui, ó. Quem tem 8 elétrons é o oxigênio. Olha aqui a distribuição, ó. K2L6. Observe que a K começa com 1. Quem tem 1 elétron vai ter K1, 2 elétrons K2 e assim por diante. 3 elétrons, então vai ter K2, aí não pode colocar 3, porque no máximo é 2. Então, ó, o outro vai para a segunda camada, que é a camada L. Então, ó, a camada L vai completando. A camada L pode até 8. Então, vai completando. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando a camada L completa 8, aí o restante, se for mais de 10, como é o caso aqui, ó, do sódio, mais de 10, então o restante vai para a outra camada, a terceira camada, que é a camada M. Essa regra vai servir para alguns átomos, tá certo? Não exatamente para todos os átomos. E na última questão aqui, ó, temos os átomos de outro elemento químico presente em quantidade apreciável no corpo humano tem 6 prótons e 6 elétrons e também 6 nêutrons. Letra A. Qual é a distribuição eletrônica nas camadas deste átomo? Então, ó, se ele tem 6 elétrons, então a resposta vai ser, ó, K2 e L4. Camada K pode ir no máximo 2, então se coloca 2. Aí ficam faltando 4, né? Porque são 6 elétrons, então os 4 ficam na camada L, ok? Então a resposta é essa aqui, ó, K2L4. A letra B. A que grupo da tabela periódica ele deve pertencer? Se a última camada possui 4 elétrons, né? A camada de valência possui 4 elétrons, então significa que ele é do grupo 14 ou 4A, tá certo? Eu espero que vocês tenham aprendido, né, a dar a localização de um átomo na tabela, sabendo o período e a família que ele pertence, ou vice-versa, tá certo? Então, espero que vocês tenham assimilado aqui esse conteúdo, ok?